Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de junho de 2017. O pagador de promessas de aluguel. Se fez uma promessa e não pode cumpri-la, Carlos Gil caminhará por você de Lisboa até o Santuário de Fátima, em Portugal. Peregrinação, €2.500, R$9.000, rezar um terço, €250, oferecer uma vela, €25. Nascido em Angola há 52 anos, Gil ganhava a vida como corretor imobiliário em Cascais. Cheguei a ter 42 vendedores subordinados, mas aguentei um ano. O desgaste pessoal era excessivo e também não sirvo para liderar. A empresa atual me dá flexibilidade para minhas peregrinações. 3 vezes por ano caminha de Lisboa até Fátima, 128 quilômetros, para pagar as promessas de outras pessoas. Não acumulo promessas, cada peregrinação é para cumprir o desejo de uma pessoa, no caso de terços e velas, sim. Eu não vou como turista nem como mendigo, nem ouvindo música, vou absolutamente entregue a Deus, rezando, sozinho, com meus pensamentos, que escrevo em um breve diário que no final envio a meu cliente. Não dou garantia nenhuma, é uma mera relação de fé. Telefonam-me, falamos e, se acreditarem em mim, fazem-me a transferência bancária e começa a relação. Gil caminha sem câmera fotográfica e com o celular desligado. Segue caminhos afastados das estradas, parando em casas que queiram lhe dar abrigo. Ainda hoje se mantém a tradição de que acolher o peregrino é um ato de misericórdia. Levo dinheiro no bolso, mas muitas vezes saio com €200 e volto com 175. Na internet há dúzias de ofertas a preços mais econômicos que as de Gil. Não vou entrar em guerra de preços nem de garantias. Não promete, como as novas ofertas, acompanhamento online com GPS ou Google Maps para garantir o cumprimento da peregrinação. Não dou garantia nenhuma, é uma mera relação de fé. Telefonam-me, falamos e, se acreditarem em mim, fazem-me a transferência bancária e começa a relação. Mando-lhes um recibo e eu declaro a fazenda, não há nada obscuro. O pagamento a terceiros para cumprir promessas era prática habitual na Idade Média, mas hoje a Igreja não o aprova. No centenário de Fátima, o bispo da região reprovou a transformação da devoção religiosa e das expressões de fé em produtos comerciais e seu aproveitamento lucrativo. Concordo com a Igreja, mas o mundo das paixões vai além da lógica, diz Gil. Quando me chamam, eu digo para falarem primeiro com o pároco, depois com sua família. O meu serviço é uma alternativa quando outras vias não funcionaram. Em seus 16 anos de peregrinação as demandas variaram muito. A primeira mudança é em mim mesmo. Já não me defendo tanto, não me importa que acreditem que estou louco. O segundo é o demandante, que não é só católico, a gama é muito mais ampla, acredito que tem mais a ver com coaching, com a reafirmação pessoal, com o compromisso. Para mim tanto faz, não discrimino, não quero escutar suas razões, não sou ninguém para julgar se o motivo da promessa é bom ou mau. A seleção é pela ordem de chegada da transferência bancária. Além de Fátima, também já foi a Santiago de Compostela, Machu Picchu e ao Santuário Angolano de Mochima. Fui lá em plena Guerra Civil. Tomei o avião para Luanda e, antes de iniciar a rota, telefonei a meu cliente para informá-lo de que estava já a caminho, e ele me disse que eu estava louco, que devia desistir, que seria morto. Paguei todos os pedágios, comissões e subornos que me foram pedindo, mas cheguei ao Santuário de Mochima e cumpri a promessa.
Sua próxima peregrinação é no Brasil. Serão 160 quilômetros de São Paulo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Vou cumprir a promessa de um português que viveu muito tempo no Brasil. Neste caso a tarifa é muito diferente. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa a passagem evangélica. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares, e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Lucas, XX 45, 47, e semelhantes em Marcos, XI 38, 40. Mateus, XI 14. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, o que quer dizer apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros, nos transformamos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas, uma: Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras, e se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas, ou quase nada, por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que tem sequer é o seu distribuidor, e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se solicita de sua misericórdia, a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado, ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica, dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vendê-las do soberano do universo. As preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois se considera livre dessa obrigação, desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro, quando delega o mandato a outro, este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? No livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, Romance do Espírito Patrícia psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, tem uma explicação muito consistente sobre a mecânica dos pedidos e promessas feitas a Deus e às entidades diversas, do ponto de vista do mundo espiritual. Eu trago alguns trechos bem interessantes. Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Na aula prática, fomos conhecer o departamento de pedidos.
não são iguais, variam muito de uma colônia para outra. Nas colônias grandes, ou nas que ficam próximas de onde, no plano físico, há romarias, esses departamentos são grandes. Na colônia de São Sebastião está localizado dentro do prédio das religiões. Tem 4 salas grandes. A primeira ocupa-se com pedidos de desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Lá, nessa sala, chegam pedidos de desencarnados da colônia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e, muitas, para ajudar entes queridos, desencarnados ou encarnados. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as 2 outras, a fim de serem analisados, depois, voltam à sala de origem, para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento, isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há muitos pedidos sem promessas, por isso a segunda sala é pequena, nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. A terceira sala, bem grande com várias mesas, é para os que pedem com promessas. Os pedidos são ali separados, e as mesas têm plaquinhas com nomes de santos, de Jesus, de almas. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não serão atendidos, como os casos de pedidos para chover ou não chover, para vitória de times esportivos, para ganhar em loteria, etc. Os viáveis são os que podem ser atendidos, em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois dão seu parecer final. Se aprovados, os trabalhadores atendem, e a pessoa obtém a graça, aí resta ao pedinte cumprir o prometido. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Quando a solicitação é feita, os do departamento anotam. Por exemplo, se a pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento é à maneira de um telefone, como se o pedinte com fé assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse fato, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Por isso é que muitos convocam as pessoas que consideram boas, que têm fé, para orar por eles. Em sua maioria, os pedidos têm origem em locais como igrejas, cemitérios, nos próprios lares, etc. São anotados e levados ao departamento. E isso é feito não só pelos que lá trabalham, mas também por qualquer espírito do bem e, às vezes, são espíritos familiares ou trabalhadores de qualquer outro setor. Nos cemitérios, os socorristas de lá mesmo é que tomam nota, depois fomos ver como se anotam as fichas. Era em uma igreja. Naquela hora da tarde, estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamo-nos de uma senhora que orava com fé, aos pés do altar do coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido, enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola. Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes, pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução. Mas, se for preguiça, só pode ser incentivado.
Ninguém irá fazer o que lhe compete estudar. Esses pedidos são feitos ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados, disse Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem, ao se ver em perigo, grita pela ajuda de Maria, mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipes de espíritos em nome de qualquer entidade. Isso não importa. Honras a encarnados só importam a eles mesmos. A nós, trabalhadores do bem desencarnados, só importa o bem que fazemos. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo. Mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isto é mais viável. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de junho, por Feijão.